No jantar de domingo, minha esposa anunciou: estou grávida, mas nós não temos intimidade há 3 meses, então se vire para descobrir. Os pais dela ficaram boquiabertos. Eu sorri e disse: parabéns ao verdadeiro pai. Então entreguei aos pais dela o teste de paternidade que eu já tinha feito secretamente. O pai dela a expulsou de casa antes da sobremesa. Conta descartável porque esta história está prestes a explodir minha vida de maneiras que eu nunca imaginei. Ainda estou processando tudo o que aconteceu. E, sinceramente, escrever isso pode ser a única forma de dar sentido à insanidade absoluta que meu casamento se tornou. Aviso justo, isso vai ser longo. Mas confie em mim, vale a leitura. Eu, homem de 32 anos, até 2 semanas atrás achava que era feliz no meu casamento com Lisa, 29 anos. Estamos juntos há 6 anos, casados há 4. Nos conhecemos em um churrasco de um amigo em comum, onde ela era a garota com quem todo mundo queria conversar, mas tinha medo de se aproximar. Você conhece esse tipo. Linda sem esforço, espirituosa, capaz de fazer qualquer um se sentir a pessoa mais interessante do ambiente. De alguma forma consegui fazê-la rir com uma piada idiota sobre os hambúrgueres queimados. Algo sobre como eles pareciam discos de rock, mas provavelmente tinham um gosto pior. Acabamos conversando até às 2 da manhã na varanda dos fundos do anfitrião, compartilhando histórias sobre nossas famílias, sonhos e medos. Ela me contou que queria mudar o mundo através do marketing, tornar as marcas mais autênticas e conectadas às pessoas. Eu contei sobre assumir a empresa de encanamento do meu pai e como era satisfatório consertar coisas que realmente importavam no dia a dia das pessoas. Lisa era tudo o que eu achava que queria em uma parceira. Inteligente pra caramba, linda de um jeito natural que não exigia 2 horas de preparação, ambiciosa mas não de forma implacável, e tinha aquele jeito de me fazer sentir o cara mais sortudo do lugar. Ela trabalhava como coordenadora de marketing em uma empresa de tecnologia de médio porte no centro, sempre falando sobre campanhas, reuniões com clientes e política do escritório com entusiasmo genuíno. Eu toco uma empresa de encanamento pequena mais bem-sucedida que meu pai começou há 30 anos, assumi quando ele se aposentou há 3 anos. Não é um trabalho glamouroso, mas paga bem e sou meu próprio chefe. Nosso relacionamento começou forte, muito forte. Tínhamos valores parecidos, ambos vindos de famílias da classe trabalhadora. Entendíamos o valor do trabalho duro e da honestidade. Queríamos filhos algum dia. Falávamos em comprar uma casa maior no subúrbio com quintal e um cachorro. Todo o pacote do sonho americano. Os pais dela, Bob e Margaret, me adoraram desde o início. Bob é um eletricista aposentado que começou como aprendiz e chegou a liderar sua própria equipe, então tínhamos esse histórico de ofício em comum. Margaret sempre dizia que eu era o filho que ela nunca teve, o que significava muito para mim, já que perdi minha mãe na faculdade. Eles nos recebiam para jantar a cada 2 domingos, essa bela tradição que me fazia sentir parte de uma família de verdade outra vez. Lisa ajudava a mãe na cozinha, rindo de alguma história do trabalho ou fofocando sobre o último drama do relacionamento da irmã, enquanto Bob e eu assistíamos ao jogo que estivesse passando e conversávamos sobre o trabalho. Ele perguntava sobre minha empresa, oferecia conselhos dos anos lidando com empreiteiros e clientes. Eu o ajudava em projetos pela casa, consertando torneiras com vazamento ou atualizando tomadas. Era perfeito. Olhando para trás agora, consigo apontar exatamente quando as coisas começaram a desandar. Cerca de 8 meses atrás, a empresa da Lisa contratou um novo diretor criativo chamado Samuel. De repente, toda a conversa era sobre as ideias inovadoras do Samuel, o portfólio impressionante dele em Nova York, a visão dele para rebrandear o maior cliente. No começo, eu o apoiava. Ela sempre foi apaixonada pelo trabalho, e se esse Samuel estava inspirando-a a alcançar novos patamares, ótimo para os dois. Você devia ouvir as ideias dele para a conta Morrison, ela dizia no jantar, os olhos brilhando. Ele está reinventando completamente a identidade da marca. É genial. Eu assentia e fazia perguntas, genuinamente interessado no entusiasmo dela. Mas olhando para trás, havia algo diferente na maneira como ela falava do Samuel em comparação com outros colegas. Um ar suspirado na voz, um olhar sonhador, como se estivesse falando de um crush famoso e não de um colega. Mas então começaram as noites longas, sessões de brainstorming até às 21 horas, reuniões estratégicas de fim de semana que, de alguma forma, exigiam 4 horas em cafés descolados do outro lado da cidade, jantares com clientes dos quais ela voltava com cheiro de vinho no hálito e histórias sobre os contatos do Samuel no setor, como ele trabalhará com empresas da Fortune 500, como iria transformar a pequena firma deles em algo grande. Quando eu perguntava se podia conhecer esse colega milagroso que ocupava tanto do tempo dela, ela desconversava, você ia se entediar, amor. É só coisa de trabalho. Além disso, Samuel é muito reservado com a vida pessoal. Ele não faz essa coisa de conhecer os cônjuges. Bandeira vermelha número 1, mas eu ignorei como um idiota. Confiança não é a base do casamento?
Eu não queria ser aquele marido controlador que questiona cada noite ou relação de trabalho. A intimidade no nosso casamento já vinha diminuindo havia um tempo, o que acontece com a maioria dos casais depois de alguns anos juntos. A paixão do início evoluiu para algo mais profundo, mas menos frequente. Mas na época em que Samuel entrou na história, ela basicamente parou completamente. Liz estava sempre cansada demais, estressada demais, com coisas demais na cabeça com esses grandes projetos. Ela chegava em casa dessas maratonas de trabalho com um rubor e uma energia como se tivesse tomado 3 cafés expressos. Mas no segundo em que eu tentava me conectar fisicamente, ela se fechava. Estou mentalmente exausta do dia. Rain check. Deixa para depois, virou a frase mais comum na nossa casa. 3 meses se passaram sem nenhuma intimidade física. 3 meses de rain checks, quartos separados porque ela precisava de espaço para se descomprimir do estresse do trabalho, e eu me sentindo um colega de quarto em vez de um marido. Comecei a trabalhar mais horas também, pegando atendimentos emergenciais extras, qualquer coisa para evitar voltar para casa naquele clima estranho que preenchia todos os cômodos. Meu amigo Cal, que já passou por 2 divórcios e tem as cicatrizes emocionais para provar, continuava me dizendo para confiar no meu instinto. Cara, quando a Sarah começou com essas coisas comigo, descobri que ela estava sendo atendida em outro lugar. É bom você prestar atenção aos sinais. Eu não queria ser o marido desconfiado, sabe? Eu confiava na Lisa. Tínhamos construído algo bom juntos em 6 anos. Tínhamos planos, sonhos, um futuro traçado. Mas os sinais estavam ficando impossíveis de ignorar. Ela começou a se vestir diferente para o trabalho. Roupas que exigiam 20 minutos no espelho em vez de 5. Perfume novo que nunca usava quando saíamos juntos. Algo caro e sofisticado que eu nunca tinha visto ela comprar. A rotina matinal dela passou de um banho rápido e café para um ritual elaborado de cabelo, maquiagem e combinação de roupas. Quando eu comentava como ela estava bonita, ela desconversava. Ah, isso aqui é velho. Só tentando parecer mais profissional agora que trabalhamos com clientes maiores. O telefone dela, que antes ficava jogado em balcões e mesas, virou extensão da mão. Ela levava ao banheiro, deixava virado para baixo durante o jantar, dormia com ele no criado mudo em vez de carregar na cozinha como fazia há anos. A frequência de mensagens e ligações aumentou dramaticamente, mas ela dizia que era apenas coordenação de trabalho. Samuel gosta de manter a equipe conectada. Ele é muito hands-on na gestão dos projetos. Eu pensava aposto que é mesmo, mas não dizia nada. O ponto de ruptura veio numa terça-feira à noite, no começo de fevereiro. Eu tinha chegado em casa de um chamado emergencial horrível por volta das 20 horas. O aquecedor de água de uma senhora idosa tinha pifado e inundado o porão dela. Levei 3 horas para fechar a água, bombear a bagunça e improvisar uma solução temporária. Trabalho sujo, mas ela ficou tão agradecida que me deu uma gorjeta de $100. Eu estava ansioso por um banho quente, talvez convencer Lisa a assistir um filme juntos, reconectar como antes. Entrei em casa e ouvi ela no telefone na cozinha. Nada em comum, ela falava com a irmã Raquel ou com a mãe quase todas as noites, atualizando sobre dramas familiares ou fofocas do trabalho. Mas à medida que me aproximei, percebi que ela falava naquele tom suave e íntimo que costumava usar comigo no início do namoro. Eu sei, também sinto sua falta. Este fim de semana não chega rápido o suficiente. Não, ele vai trabalhar até tarde de novo. Ele nunca presta atenção mesmo. Samuel, você sabe como me sinto por você. Eu só queria que pudéssemos ser abertos sobre isso. Fiquei parado no corredor, segurando minha caixa de ferramentas, sentindo como se alguém tivesse me dado um soco no estômago e roubado todo o ar dos meus pulmões. Minha esposa de 4 anos estava tendo uma conversa íntima com um colega de trabalho na nossa cozinha enquanto eu estava fora trabalhando para pagar a hipoteca da nossa casa. Eu pigarrei alto e entrei na cozinha, garantindo que minhas botas batessem forte no piso de madeira. Lisa se sobressaltou como se tivesse levado um choque, mudando rapidamente para aquela voz alegre e falsa. Ah, oi, mãe. O Jake acabou de chegar, então é melhor eu começar o jantar. Também te amo, tchau. Ela desligou e se virou para mim com um sorriso enorme que não alcançava os olhos. Como foi seu dia, amor? Aquela emergência deu certo. Eu apenas a encarei por um longo momento. Parte de mim queria confrontá-la ali mesmo, exigir saber quem era de fato esse Samuel e o que, diabos, ela achava que estava fazendo. Mas algo me deteve. Talvez eu precisasse de mais provas. Talvez eu não estivesse pronto para explodir nosso casamento com base em uma única conversa ouvida por acaso. Talvez eu ainda tivesse esperança de ter entendido errado. Tudo bem, eu disse. Só estou cansado. Acho que vou tomar um banho. Naquela noite, deitado no quarto de hóspedes, porque ela alegava precisar de espaço para trabalhar em uma proposta urgente de campanha, tomei uma decisão. Eu não ia confrontar Lisa até ter o quadro completo.
Se ela estivesse me traindo, eu queria evidências inquestionáveis. Se eu estivesse enganado, ao menos saberia com certeza e poderia trabalhar para reconstruir a confiança em nosso casamento. Comecei a prestar atenção. Prestar atenção de verdade. As histórias dela sobre eventos de trabalho deixaram de coincidir com as postagens nas redes sociais da empresa. Ela dizia ter ido a jantares com clientes nas noites de terça, enquanto a empresa publicava no Instagram sobre happy hours da equipe em bares locais às quartas à tarde. Dizia que trabalhava até tarde quando o prédio do escritório claramente já estava vazio, segundo histórias de colegas mostrando todos saindo às 5 da tarde. Também comecei a notar mudanças físicas que deveriam ter sido óbvias meses antes. Lisa sempre fora meticulosa com o controle de natalidade, insistia que eu usasse proteção mesmo tomando pílula, porque ainda não estava pronta para filhos e queria primeiro firmar a carreira. Tínhamos falado em ter crianças daqui a alguns anos, quando pudéssemos comprar uma casa maior e ela tivesse alcançado o cargo de coordenadora sênior. Mas, de repente, ela parou de mencionar suas pílulas mensais. A retirada na farmácia sumiu da rotina. Quando perguntei casualmente se ela queria que eu passasse na CVS para buscar a receita, ela ficou nervosa e defensiva. Ah, mudei para outra marca. Meu médico disse que seria melhor para meus hormônios, ajudaria com alguns efeitos colaterais que eu estava tendo. Agora recebo por entrega de uma farmácia especializada. Mas nenhum pacote nunca chegou. Nenhum recibo de farmácia em sua bolsa ou no carro. Nenhum pagamento automático aparecia no nosso cartão de crédito. Nada. Em meados de março, ainda não tínhamos intimidade havia meses, mas Lisa começou a agir de forma diferente em casa. Ela passava mais tempo no banheiro pela manhã. Às vezes eu a ouvia passando mal, mas ela culpava o estresse ou algo que tinha comido. Começou a reclamar de certos cheiros que nunca a incomodaram antes, não suportava o café que eu preparava todas as manhãs, e eu fazia do mesmo jeito havia 4 anos, de repente desenvolveu aversão a frango, que costumava ser sua proteína favorita. Qualquer pessoa racional juntaria as peças, mas meu cérebro se recusava a ir por esse caminho. Minha esposa não podia estar grávida de outro homem. Nós éramos casados. Tínhamos feito votos. Jantávamos aos domingos com os pais dela e falávamos do nosso futuro juntos. Nós nos amávamos. Claro, estávamos passando por uma fase difícil, mas as pessoas superam isso o tempo todo, certo? Errado. Totalmente errado. A confirmação final veio em uma tarde chuvosa de quinta-feira, no fim de março. Eu havia terminado meus serviços programados mais cedo e decidi surpreender Lisa com um almoço no trabalho. Nada romântico, só pegar sanduíches naquela delicatessen de que ela gostava e talvez, finalmente, conhecer o famoso Samuel que consumia tanto do seu tempo e energia mental. Estacionei em frente ao prédio por volta de 12h30, planejando mandar uma mensagem quando chegasse para saber se ela estava livre. Mas, enquanto atravessava o estacionamento, vi Lisa saindo por uma entrada lateral com um cara alto, de cabelo escuro, em um terno caro. Eles não andavam como colegas a caminho de um almoço de negócios. Ela estava encostada nele, o braço dele em volta da cintura de modo possessivo, a cabeça dela no ombro dele, como dois amantes em um passeio romântico. Entraram na Mercedes preta dele, definitivamente não o tipo de carro que alguém com salário de diretor de marketing poderia pagar, e partiram juntos enquanto eu ficava ali, feito um idiota, segurando uma sacola de sanduíches de peru. Fiquei no meu caminhão por 20 minutos, encarando o prédio, tentando processar o que acabará de ver. Minhas mãos tremiam, o estômago estava em nós, e eu sentia que assistia a minha vida inteira desmoronar em tempo real. Depois dirigi para casa e liguei avisando que estaria doente o resto do dia, algo que nunca fizera em 5 anos administrando meu próprio negócio. À noite, quando Lisa chegou no horário de sempre, por volta das 19 horas, perguntei como tinha sido o dia. Oh, só o de sempre no escritório. Almocei na minha mesa, trabalhei em algumas campanhas com o Samuel e a equipe. Bem entediante, na verdade. E o seu dia? Ela mentiu para mim sem nem piscar. Olhou diretamente nos meus olhos e mentiu sobre algo que eu testemunhara 6h30 antes. Foi aí que percebi que tudo o que tínhamos estava completamente acabado. Foi aí que percebi que precisava de ajuda profissional. Contratei uma investigadora particular chamada Janete Torres, indicada pelo meu advogado, ex-detetive da polícia especializada em casos matrimoniais, altamente recomendada e com reputação de ser minuciosa e discreta. Eu me sentia um clichê ambulante, pagando alguém para seguir minha própria esposa. Mas eu precisava de documentação. Se esse casamento fosse terminar, queria estar preparado para qualquer batalha legal que pudesse vir. Preciso saber de tudo, eu disse a Janete em nosso primeiro encontro em um café no centro. Há quanto tempo isso acontece? Onde eles se encontram? O que planejam? Preciso de provas que se sustentem no tribunal. Janete foi profissional e atenciosa. Ela claramente já lidara com muitos casos como o meu. A maioria das pessoas desconfia muito antes de me chamar, disse. Confie nos seus instintos.
Se algo parece errado, normalmente é. O relatório de Janete chegou 2 semanas depois. 47 páginas de fotos de vigilância, registros telefônicos, extratos de cartão de crédito, recibos de hotel e uma linha do tempo detalhada que pintava um quadro cristalino. Lisa e Samuel mantinham um caso desde o início de dezembro, justamente quando ela começou a falar dele o tempo todo. Encontros regulares em hotéis caros pela cidade, jantares românticos em restaurantes que eu não podia pagar, viagens de fim de semana que ela dizia serem conferências de trabalho, mas eram escapadas a dois. A traição financeira era quase tão dolorosa quanto a emocional. Lisa usava nosso cartão de crédito conjunto, o mesmo que eu quitava todo mês, para comprar presentes para Samuel. Perfume caro, gravatas de grife, um relógio que custava mais do que eu ganhava em uma semana. Ela também pagava por quartos de hotel, jantares, até viagens de fim de semana, enquanto me dizia que precisávamos economizar mais para o futuro. Mas a prova definitiva estava nos registros médicos que Janete descobriu por seus contatos no sistema de saúde. Lisa havia visitado uma clínica de saúde da mulher 6 vezes nos últimos 2 meses. Testes de gravidez, consultas pré-natais, orientações nutricionais e vitaminas para gestantes. Ela estava com aproximadamente 12 semanas de gravidez, o que coincidia perfeitamente com o momento em que nosso relacionamento físico havia terminado e o caso com Samuel começado. Fiquei horas encarando aqueles documentos, sentado no meu caminhão em um estacionamento vazio, sentindo tudo, da raiva à tristeza profunda, junto a uma estranha sensação de alívio por não estar louco nem paranoico. Meus instintos estavam certos o tempo todo. A mulher com quem eu planejava passar a vida inteira vinha vivendo uma mentira completa havia meses. Mas aqui está o ponto que realmente me abalou. De acordo com as informações que Janete reuniu, Samuel ainda não sabia da gravidez. Lisa não tinha contado a ele. Também não havia contado aos pais, à irmã, às melhores amigas ou a qualquer outra pessoa de sua vida. As únicas pessoas que sabiam eram Lisa e seu médico, o que significava que ela estava planejando algo. E, com base no que eu havia observado em seu comportamento, eu tinha uma boa ideia do que era. Liguei de volta para Janete e pedi que investigasse mais a fundo a atividade recente de Lisa na internet. Especificamente, queria saber se ela vinha pesquisando sobre testes de paternidade, advogados de divórcio ou cálculos de pensão alimentícia. E, de fato, o histórico de navegação dela estava repleto de buscas sobre cronogramas de gravidez, como fingir reconciliação com cônjuges afastados, conselhos legais sobre disputas de paternidade e fóruns de mulheres que haviam conseguido fazer filhos de casos extraconjugais passarem por filhos do marido. Minha esposa planejava alegar que o bebê era meu, reconciliar nosso casamento tempo suficiente para estabelecer legalmente a paternidade, depois, provavelmente se divorciar e me prender a pensões para o filho de outro homem pelos próximos 18 anos. A ousadia era quase impressionante. Quase. Em vez de confrontá-la diretamente, decidi deixar que ela revelasse totalmente suas cartas. Passei a ser mais carinhoso, sugerindo que trabalhássemos em nossos problemas conjugais com terapia. Cheguei até a propor a ideia de terapia de casal, que ela apoiou com entusiasmo porque se encaixava perfeitamente em sua encenação de reconciliação. Tenho pensado que devíamos investir mais no nosso relacionamento, falei uma noite durante o jantar. Talvez ver um terapeuta, trabalhar nossa comunicação. Os olhos dela brilharam como se tivesse ganhado na loteria. Eu adoraria, Jake. Tenho me sentido tão desconectada de você ultimamente. Quero que sejamos fortes de novo. Ela voltou a dormir em nosso quarto, embora ainda sem nenhuma intimidade física. Alegava sentir-se muito mal por causa do estresse no trabalho, muito cansada por dias longos, mas que em breve, quando tudo se acalmasse com aquela grande campanha em que estava trabalhando, as coisas voltariam ao normal. Enquanto isso, eu construía um caso à prova de falhas. Pedi a Janete que documentasse cada visita ao hotel, cada mentira sobre ficar até tarde, cada jantar romântico com Samuel que ela dizia ser reunião de equipe. Também consultei uma advogada de família chamada Patrícia Shen e iniciei a papelada preliminar para o divórcio, certificando-me de entender meus direitos e opções. Mais importante ainda, eu precisava coletar amostras para um teste de paternidade pré-natal. Essa parte foi complicada e, para ser honesto, me fez sentir um pouco invasivo, mas eu precisava de uma prova absoluta que tivesse valor legal. Recolhi fios de cabelo da escova de Lisa e consegui uma amostra do DNA de Samuel de um copo de café que ele deixou no estacionamento do prédio onde Lisa trabalhava. Janete coordenou tudo com um laboratório particular especializado em situações delicadas como essa. O resultado veio exatamente como eu esperava. O bebê que Lisa carregava era 99,9% de Samuel, com zero possibilidade de ser meu. Eu tinha tudo o que precisava. A questão era como lidar com a revelação. Eu poderia tê-la confrontado em particular, dando-lhe a chance de admitir e, talvez, lidar com as coisas com alguma dignidade. Poderia ter entrado com pedido de divórcio em silêncio e deixado a verdade vir à tona durante o processo judicial.
Mas algo na natureza calculada de seu plano, a maneira como ela estava preparada para me enganar a criar o filho de outro homem pelo resto da vida, me fez querer que ela enfrentasse as consequências publicamente. Além disso, eu sabia que, se lidasse mal com isso, ela poderia distorcer a história e me pintar como o vilão. Ela já havia provado que conseguia mentir para mim, olhando nos meus olhos, durante meses, enquanto planejava minha destruição financeira e emocional. O que a impediria de me retratar como um marido abusivo que abandonou a esposa grávida no momento de maior necessidade? Então decidi deixá-la fazer seu grande anúncio exatamente como planejara, com apenas um pequeno acréscimo que mudaria tudo. No domingo passado, fomos à casa dos pais dela para nosso jantar habitual. Bob tinha preparado seu famoso assado, aquele que vinha aperfeiçoando havia 20 anos, e Margaret passará a tarde fazendo pãezinhos caseiros e torta de maçã do zero. Liz estava nervosa e animada o dia inteiro, conferindo aparência em todos os espelhos, mexendo na roupa, ensaiando o que parecia um discurso no banheiro. Ela me dissera mais cedo naquela semana que tinha algo especial para compartilhar com a família durante o jantar de domingo, mas não dava detalhes. É uma surpresa para todos, dissera, com aquele sorriso misterioso que agora eu sabia ser pura manipulação. Algo que vai mudar nossas vidas. Eu entrei no jogo perfeitamente, levei uma boa garrafa de vinho para Bob, um Cabernet de que ele havia comentado gostar, ajudei Margaret a pôr a mesa com sua porcelana especial, conversei com Bob sobre uma reforma de banheiro que ele planejava, ofereci ajuda com a parte hidráulica, exatamente o genro dedicado que eles conheciam e amavam havia 6 anos. Liz esperou até terminarmos o prato principal. Margaret já se preparava para servir a sobremesa quando Lisa bateu o garfo no copo d'água, como se fosse fazer um brinde de casamento. Antes da torta, tenho uma notícia maravilhosa para compartilhar com todos. Ela olhou em volta da mesa com um sorriso radiante, a imagem de uma futura mãe feliz compartilhando uma notícia de alegria com a família. Bob e Margaret se inclinaram para a frente, sorrisos já se formando. Eu apenas recostei na cadeira, mãos cruzadas no colo, esperando o espetáculo começar. Estou grávida, anunciou Lisa, a voz cheia de alegria e entusiasmo. Vamos ter um bebê. Margaret começou a chorar de felicidade imediatamente, levantando-se para abraçar Lisa. O rosto de Bob se abriu em um enorme sorriso enquanto ele se erguia para abraçar a filha, depois virou-se para apertar minha mão com força. Parabéns, filho! Que notícia maravilhosa! Nosso primeiro neto! Por cerca de 30 segundos, foi um momento familiar perfeito. Pura alegria e entusiasmo por uma nova vida, pela continuidade da família, por todos os sonhos de avós que querem mimar seus netos. Mas então Lisa lançou sua bomba cuidadosamente planejada, a armadilha que pretendia me forçar a participar de sua farsa. Há apenas uma pequena complicação, disse, suavizando a voz, mais vulnerável, como se admitisse um detalhe constrangedor. Jake e eu não temos intimidade há cerca de 3 meses, porque estamos passando por alguns problemas no casamento, trabalhando questões de comunicação. Então, bem, acho que vamos precisar descobrir exatamente quando esse bebê foi concebido. A sala ficou em silêncio absoluto. O sorriso de Margaret desapareceu na hora. O aperto de mão de Bob afrouxou e sua mão caiu ao lado do corpo. Eles se viraram para mim com confusão e preocupação estampadas no rosto. Era este o momento em que ela apostava. O instante em que eu teria de declarar que o bebê era meu, apesar da linha do tempo impossível, parecendo ou um mentiroso ou um idiota, ou parecer um insensível questionando a paternidade da gravidez da esposa diante de seus pais arrasados. Em vez disso, eu sorri. Um sorriso calmo e consciente que provavelmente pareceu completamente insano diante da situação. Parabéns ao verdadeiro pai, eu disse com tranquilidade, enfiando a mão no bolso do paletó. Tirei o envelope pardo contendo os resultados do teste de paternidade e o coloquei sobre a mesa, diante de Bob e Margaret, como se estivesse servindo a sobremesa. Fiz um teste de DNA pré-natal há 2 semanas. O bebê não é meu. É do Samuel, o diretor criativo da empresa de marketing, o homem com quem ela tem um caso desde dezembro. O rosto de Lisa ficou branco como papel e depois corou de vermelho vivo. Jake, o que você? Como você pôde? Contratei uma investigadora particular, continuei, a voz firme e objetiva, como se falasse sobre o clima. Recibos de hotel, registros de telefone, fotos de vigilância de vocês dois juntos. A linha do tempo da sua gravidez combina perfeitamente com quando você começou a dormir com ele e parou de dormir comigo. Bob abriu o envelope com as mãos trêmulas. Seu rosto escureceu a cada página lida. Margaret olhava de Lisa para mim como se assistisse a uma partida de tênis, tentando processar o que acontecia. Isso é verdade? Perguntou Bob em voz baixa, quase contida. Lisa tentou desesperadamente salvar a situação, mudando para a narrativa de vítima que provavelmente vinha preparando como plano B. Pai, eu posso explicar. Jake tem me negligenciado há meses, trabalha o tempo todo, nunca presta atenção às minhas necessidades ou sentimentos. Samuel foi apenas alguém que me entendeu, que viu meu potencial.
Responda a pergunta, Bob interrompeu, a voz ficando mais alta e firme. Você está grávida de outro homem enquanto é casada com Jake? Lisa desabou completamente, começou a soluçar aquelas lágrimas feias e desesperadas de quem percebe que as mentiras cuidadosamente construídas estão desmoronando. Entre soluços, admitiu o caso, alegou que tinha cometido um erro, mas que Samuel a compreendia de um jeito que eu nunca tinha compreendido, que planejava me deixar de qualquer forma depois que o bebê nascesse e que poderíamos resolver a guarda como adultos. Margaret apenas encarava a filha como se olhasse para uma completa estranha. Você ia deixar o Jake criar o filho de outro homem? Ia mentir para todos nós? Deixar que planejássemos a chegada de um neto que nem sequer fazia parte da nossa família? Não é assim, chorou Lisa, com o rímel escorrendo pelas bochechas. Eu estava confusa, não sabia o que fazer. Samuel disse que o casamento dele já tinha acabado. Você sabia exatamente o que estava fazendo, eu disse, levantando-me da mesa e tirando outro envelope. Você ia reconciliar comigo tempo suficiente para estabelecer a paternidade legal, depois se divorciar e receber pensão pelo filho do Samuel. Eu tenho o histórico do seu navegador mostrando que você pesquisou exatamente como fazer isso. Bob já passará a analisar as fotos de vigilância. Seu rosto ficava cada vez mais vermelho a cada imagem de Lisa e Samuel em jantares românticos, de mãos dadas à luz de velas, se beijando em estacionamentos. Você usou o cartão de crédito que Jake te deu para comprar presentes para o seu namorado, a voz dele agora era pura fúria contida. Você gastou o dinheiro dele com outro homem enquanto mentia para todos nós. Lisa tentou se explicar, começou a balbuciar que o casamento já estava acabado em seu coração havia meses, que Samuel a fazia se sentir viva de novo, que ela merecia ser feliz mesmo sendo complicado, mas Bob não ouvia mais. Ele lia o relatório de Janete sobre os recibos de hotel, as viagens de fim de semana, as mentiras elaboradas que Lisa inventara para encobrir seus rastros. Levantou-se lentamente e apontou para a porta da frente. Saia, disse em voz baixa. Pai, por favor, me deixe explicar. Saia da minha casa agora. Eu sou sua filha. Cometi um erro, mas ainda sou sua filha. Minha filha não faria isso a um homem bom que a amou por 6 anos. Minha filha não mentiria para a família nem tentaria manipular todos ao seu redor para criar o filho de outro homem. A voz de Bob se quebrou de emoção. Eu não sei quem você é mais, mas não é a garota que criamos. Margaret chorava de novo, mas agora não eram lágrimas de alegria. Como você pôde fazer isso com o Jake? Como pôde fazer isso conosco? Nós confiávamos em você. Amávamos você como um filho, Jake, e você ia nos deixar acreditar que esse bebê era nosso neto. Liz olhou desesperadamente em volta da mesa, percebendo que não tinha mais aliados, ninguém que apoiasse sua versão dos fatos. Tudo bem, eu vou embora, mas não esperem que eu volte rastejando quando perceberem que cometeram um erro escolhendo ele em vez da própria filha. Ela pegou a bolsa e marchou até a porta, os saltos batendo com raiva no piso de madeira. Bob a seguiu para garantir que ela realmente saísse. Margaret se virou para mim com lágrimas escorrendo pelo rosto. Jake, sinto muito. Eu não fazia ideia. Não imaginávamos que ela fosse capaz de algo assim. Eu a abracei, sentindo uma tristeza genuína por aquelas pessoas boas que tinham acabado de perder a filha da forma mais devastadora possível. Não é culpa de vocês, Margaret. Nada disso é culpa de vocês. O que você vai fazer agora? Onde isso te deixa? Eu já entrei com o pedido de divórcio. Os documentos foram entregues no escritório dela na sexta-feira de manhã. Tirei outro envelope do meu paletó. Também tenho documentação de tudo que ela gastou com cartões vinculados às minhas contas. Samuel pode me reembolsar pelas compras da namorada. Bob voltou à sala de jantar parecendo ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Ela se foi. Nem tentou discutir ou pedir desculpas. Simplesmente entrou no carro e foi embora como se estivesse saindo de um restaurante. Não destruindo a própria família. Ele se sentou pesadamente à mesa, de repente parecendo ter todos os seus 63 anos. Jake, eu te devo um enorme pedido de desculpas. Nós a criamos melhor do que isso. Eu não sei o que aconteceu, mas essa não é a garota que pensávamos conhecer. Vocês não me devem nada, Bob. Você e Margaret sempre foram maravilhosos comigo nesses 6 anos. Isso não tem a ver com vocês. Margaret trouxe a torta de maçã mesmo assim, mas nenhum de nós tinha muito apetite para a sobremesa. Ficamos à mesa por mais 1 hora, revisando o relatório da investigadora página por página, tentando entender há quanto tempo Lisa levava essa vida dupla tão elaborada. A parte mais dolorosa era perceber quantas mentiras ela havia contado, não apenas para mim, mas também para os pais. Eventos de família que ela perdeu porque estava com Samuel. Histórias sobre trabalho até tarde que, na verdade, eram escapadas românticas em hotéis caros. Momentos em que alegou estar doente para não visitar, mas aparecia em fotos dos restaurantes de luxo nas redes sociais de Samuel.
Ela estava usando todos nós, disse Margaret em voz baixa, mentindo para todos que a amavam, manipulando nossas emoções para encobrir o que realmente fazia. Saí daquela casa com uma sensação inesperada de encerramento. Eu temera essa conversa por semanas, imaginando cenários na cabeça, com medo de perder a coisa mais próxima de uma família que eu tinha desde a morte da minha mãe. Mas ter o apoio de Bob e Margaret, ver o choque e o desgosto genuínos deles com o comportamento de Lisa, significou tudo para mim. Eles não estavam apenas perdendo uma nora, estavam perdendo a própria filha, pelo menos a versão que acreditavam conhecer. Na manhã seguinte, meu telefone começou a tocar antes das 7 horas. Lisa aparentemente passará a noite ligando para todos do nosso círculo social, tentando controlar a narrativa e se pintar como vítima de um marido cruel que a humilhou diante da família. Mas o dano já estava feito. Os próprios pais tinham visto as provas, testemunhado as mentiras e manipulações dela em primeira mão. Sua irmã Raquel me ligou por volta das 10 horas, chorando. Jake, sinto muito. Lisa me ligou à meia-noite, soluçando, tentando contar uma história de que você a humilhou publicamente e violou sua privacidade. Mas a mamãe ligou logo depois e me contou o que realmente aconteceu. Eu não acredito que ela faria isso com você. Com todos nós. Meu amigo Cal ligou 1 hora depois. Cara, odeio ter tido razão sobre essa situação. Mas estou feliz que você descobriu a verdade antes que fosse tarde demais. Consegue imaginar se tivesse descoberto depois do nascimento da criança? Samuel, ao que parece, também levou um choque. Segundo Janete, que ainda monitorava a situação para me proteger de qualquer possível retaliação, Lisa apareceu no apartamento de Samuel na noite de domingo esperando conforto e apoio do amante devotado. Em vez disso, descobriu que Samuel não tinha a menor intenção de deixar a esposa e os 2 filhos para ficar com ela e com a gravidez não planejada. Ele vinha dizendo que estava separado e planejando pedir o divórcio. Mas era apenas mais uma mentira em um relacionamento construído inteiramente em engano. Liz está hospedada em um hotel de estadia prolongada perto do escritório, mas a notícia se espalha rapidamente pela empresa sobre o caso com um supervisor casado. A posição de Samuel está segura porque, ao que consta, ele é sobrinho de um dos sócios fundadores. Mas Liz enfrenta sérias consequências profissionais. Afinal, dormir com o chefe casado enquanto mente para o próprio marido cria um ambiente de trabalho hostil que pega mal para todos os envolvidos. O divórcio avança sem problemas. Como tenho documentação completa do caso e da tentativa de fraude de paternidade, junto com provas de infidelidade financeira, Lisa não vai receber praticamente nada no acordo. Sem pensão, sem direito ao meu negócio, sem parte da nossa conta conjunta. Ela fica com o carro, os pertences pessoais e as dívidas que acumulou com as despesas do caso. Ela tentou me ligar uma vez na semana passada, usando um número desconhecido, chorando histericamente, dizendo que tinha cometido um terrível erro e queria resolver as coisas por causa da nossa história juntos. Lisa, você passou 4 meses planejando me enganar para criar o filho de outro homem e pagar por isso por 18 anos. Isso não é um erro. Isso é fraude calculada. Mas eu te amo, Jake. Eu nunca deixei de te amar. Samuel foi apenas uma fantasia. Mas você é real. Nós somos reais. Você não destrói alguém que diz amar. Você destruiu a nós. Destruiu sua relação com sua família. E destruiu sua própria reputação e futuro. Isso é inteiramente sua culpa. Desliguei e bloqueei o número imediatamente. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade.